Nunca pensaríamos que guerras no geral poderiam de alguma forma serem divertidas, mas as 4 guerras das Backrooms de fato foram muito divertidas para os partygoers. Afinal, eles foram os que mais se divertiram nessa época. Olá, amante do terror. Um dos maiores eventos que já aconteceu na história das Backrooms foi as 4 Fun Wars, as Guerras Divertidas, ou as Guerras da Diversão, tanto faz. Foi um dos eventos mais sanguinolentos, brutais e até mesmo tristes que já aconteceu nas Backrooms, até porque ocorreu a praticamente extinção de uma das melhores entidades que já residiu lá, os Party Poopers. Inclusive, eu já fiz um vídeo inteiro só falando sobre eles. Mas nem todas as guerras foram com os Party Poopers. Na verdade, 90% das guerras foram com a Meg. Os Party Poopers foram praticamente coadjuvantes. Mas isso não importa. Vamos destrinchar todas as 4 Fun Wars. Na primeira guerra divertida, a Meg não teve nenhum envolvimento, então deve ser por isso que as informações que temos sobre ela são praticamente nulas. Afinal, não tinha ninguém para registrar as informações, e os únicos que poderiam registrar já não mais estão espalhados pelos níveis como antes. Mas ainda temos algumas informações, então é melhor que nada. Todas as guerras têm algo em comum. Os partygoers estão diretamente envolvidos, e a primeira Fun War foi uma árdua batalha entre os festeiros e os Party Poopers. Não se sabe quase nada de como essa batalha se destrinchou, mas acredita-se que os Party Poopers tentaram resistir até o final. Mas o seu número, em comparação com seres que conseguem se reproduzir numa velocidade impressionante, era ridiculamente baixo. Então, a vitória dos Party Poopers era improvável. No caso, impossível. Infelizmente, a vitória dos partygoers aconteceu, e muitos acreditam que os Party Poopers, desde esse dia, foram completamente extintos. Mas tem muitos que ainda acreditam que eles só estão desaparecidos e bolando alguma espécie de plano para contra-atacar. E um dos lugares que eles estariam seria a tão famigerada Terra Prometida. Mas isso ainda é uma teoria. Por enquanto, os Party Poopers estão dados como extintos. A segunda Fun War foi o primeiro encontro que a Meg teve com os partygoers, e você pode ter uma ideia que esse tal encontro não foi nem um pouco bacana, pelo menos pra Meg. Tudo começou com um ataque partygoer em uma das colônias da Meg que estavam diretamente conectadas com o Level Fun, o que foi uma janela perfeita para um ataque surpresa. Como a Meg não tinha nenhum conhecimento sobre os partygoers, eles acreditavam até então que era só um grupo pequeno de criaturas que poderia ser eliminada em questão de minutos. Então enviaram várias tropas para eliminá-los o mais rápido possível. Só que por mais que eles continuassem matando mais e mais festeiros, o número deles simplesmente não diminuía. Muito pelo contrário, parecia que vinham cada vez mais, e pareciam que eles não tinham temor algum pela vida, porque eles avançavam sem medo de serem alvejados por tiros de bala. Eles simplesmente não ligavam de sentir dor, ou sequer morrer. Eles só avançavam, e pareciam se divertir com isso. O resultado disso tudo foi uma vitória óbvia dos festeiros, e muitas baixas da Meg, que só conseguiu sobreviver porque bateu em retirada. Já na terceira Fun War, a Meg tinha um conhecimento mais amplo sobre os festeiros, sobre como eles se comportavam, como se reproduziam, como era a sua anatomia, seus pensamentos e as suas fraquezas, assim bolando planos melhor pensados para lidar com eles. Essa terceira guerra foi marcada por combates esporádicos entre a Meg e os partygoers, alguns com mais vitórias da Meg, outros com mais vitórias dos partygoers. Depende do ambiente e de quem estava com a vantagem. E foi nessa terceira guerra que a Meg decidiu acabar com o maior número de party hosts possíveis, em uma operação chamada Blindside, ponto cego. A operação Blindside consistiu na Meg enviar um grande número de eliminadores para as localidades dos anfitriões do Level Fun. Assim, os partygoers iriam perder a sua principal vantagem, que era ter praticamente uma sentinela em cada canto do Level Fun, que revelava a posição dos inimigos para todos os partygoers em volta. Então, eliminando os anfitriões, a Meg estaria na vantagem. O resultado da Operação Blindside foi a morte de mais de 700 partygoers, 104 anfitriões e 539 eliminadores. Foram muitas baixas, mas pelo menos a vitória foi da Meg. A quarta e última Fun War aconteceu no pior lugar possível, o The Hub. Porque o The Hub é considerado um lugar seguro, e sendo considerado um lugar seguro, tem muitos cidadãos,
Tendo muitos cidadãos, o massacre seria inevitável. De alguma forma, os partygoers conseguiram fazer um vínculo temporário entre o Level Fun e o The Hub, assim abrindo uma ponte para que eles invadissem o local em larga escala, visando acabar de vez com a maior colônia da Meg. O resultado foi mais de 5.000 partygoers invadindo um local com 550 guardas e 320 eliminadores, fora os milhares de cidadãos que tinham lá dentro. Assim que os partygoers invadiram, a Meg conseguiu evacuar a maioria dos cidadãos, mas não deu tempo para evacuar todos, então muitas mortes foram inevitáveis. O resultado dessa tragédia foi a morte de mais de 1.000 partygoers, 400 guardas, 280 eliminadores e 800 cidadãos. Para evitar uma chacina completa, outras colônias foram alertadas e conseguiram empurrar os festeiros de volta para o Level Fun, e conseguiram selar a passagem para sempre. E por mais que a vitória de certa forma tenha sido da Meg, a quantidade massiva de mortes foi inevitável, e esse foi um evento que ficaria marcado para sempre. A morte por parte dos partygoers não faz diferença alguma, porque a velocidade que eles conseguem criar novos festeiros faz com que essas baixas não signifiquem absolutamente nada, já que para eles a morte faz parte da diversão. E essas guerras foram muito divertidas.